Salve, salve, galerinha! Aqui quem está falando é o professor Roberto, professor de Ciências. Estamos aqui para mais uma videoaula. Queria aproveitar e pedir a vocês para curtirem e comentarem esse vídeo. Escreve aqui qual o nome da sua escola, o seu nome completo e a sua turma, só para a gente poder saber qual está sendo o alcance desse vídeo. No mais, vamos lá que eu tenho bastante coisa para falar para vocês hoje. Então, galerinha do sétimo ano, pelas imagens que estão aí na tela, a gente mais ou menos já consegue prever qual vai ser o assunto da nossa videoaula de hoje. Nós vamos falar sobre as interferências humanas na atmosfera. E aí a gente tem vários eventos que estão acontecendo, que acabam acontecendo devido à ação direta do homem. Vamos ver alguma delas? Começamos pelo tão falado efeito estufa e o aquecimento global. São coisas diferentes? É a mesma coisa? O que é o que aí? Vamos conhecer um pouco mais sobre esses dois eventos. O efeito estufa é um processo natural que ocorre no nosso planeta. O aquecimento global é um agravamento do efeito estufa. Então, quando que o efeito estufa é bom? É bom quando ele ocorre de maneira natural, quando ele ocorre de maneira equilibrada, né? A radiação do Sol chega até a superfície da Terra, esse calor ele é mantido na superfície porque gases do efeito estufa funcionam como um cobertor e não permitem que ele se dissipe, ou seja, que ele se espalhe de volta para o espaço. Em uma situação de equilíbrio, a quantidade de gases do efeito estufa presentes na atmosfera é absorvida por processos naturais como a fotossíntese. E isso faz com que a temperatura média do planeta permaneça constante, ou seja, a temperatura do planeta não sofre uma variação muito abrupta, muito violenta. Quando que esse evento é prejudicial? Quando que ele é ruim? A má fama do efeito estufa vem da ação do homem, que emite mais gás carbônico e outros gases tóxicos do que a natureza consegue neutralizar, fazendo com que a temperatura se eleve e a poluição se concentre. Então, até um certo ponto, o efeito estufa, ele é importante e é benéfico, faz bem para a sustentação da vida no planeta. Mas quando ele excede, aí ele já começa a trazer uma série de transtornos para diversas formas de vida no nosso planeta. Que transtornos são esses? Muitos. O principal deles é o derretimento das calotas polares. A gente tem aí na imagem uma sequência de fotos que apresenta esse derretimento que está acontecendo nas calotas polares, né? No Polo Norte e no Polo Sul. Aqui é uma foto que representa apenas um lugar, né? Uma pequena região da Antártida, isso no ano de 2002. Então, a gente tem aí as fotos de 31 de janeiro, e aí olha, observa a área congelada, né, que é essa área branquinha, né? Depois, em 17 de fevereiro, observa que já houve um avanço aqui, uma parte do gelo já está se desprendendo. Depois, 23 de fevereiro, essa região vai aumentando. E no dia 5 de março, olha como que já vai bem até lá dentro, tá vendo? Então, isso são consequências do aquecimento global. Mas são só essas consequências? Não. Muitas outras consequências estão associadas ao aquecimento global. Chuvas intensas e deslizamento, o derretimento das calotas polares, e isso daí afeta a sobrevivência de vários seres vivos, entre os quais o mais ameaçado aí está sendo o urso polar, porque o urso polar ele vive
nos icebergs, ele vive nas regiões formadas por gelo. Se esse gelo está derretendo, está diminuindo as regiões em que ele pode descansar, caçar, né? O urso polar ele não é um animal marinho, ele não é um animal para ficar nadando. Ele até sabe nadar, mas ele precisa, em determinados momentos, subir em alguns locais para poder descansar. E os icebergs, são os principais locais que eles ficam, estão derretendo. E aí tem muito urso polar que está morrendo afogado, porque ele nada, 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 chega uma hora que ele cansa, que ele não aguenta mais, e aí ele acaba se afogando. Isso é uma situação. Vários outros animais também estão sob ameaça por conta do derretimento das calotas polares. Aqui a gente tem uma outra imagem das inundações devido às chuvas intensas que acabam acontecendo por conta do aquecimento global, né? A gente aqui no Rio de Janeiro tem uma cena como essa ocorrendo aí frequentemente. A ocorrência dos furacões, né? Então a gente vem percebendo que a gente tem tido mais ocorrência de furacões e com mais intensidade, né? Esses furacões cada vez mais violentos, mais fortes. E tem também as secas, né? O aquecimento global ele também está associado a isso, né? Ou seja, em determinadas regiões você tem chuvas intensas com alagamentos, com deslizamentos. Em outras regiões você tem seca, você tem escassez de chuva. Então, o aquecimento global ele vai de um extremo ao outro. Mas essas não são as únicas interferências que o homem está fazendo na atmosfera. Tem também a questão da redução da camada de ozônio. Camada de ozônio, que é aquela camada de gás ozônio que está lá na estratosfera e que filtra os raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Então, nos anos 80 e 90, nós tivemos um avanço significativo no que diz respeito à destruição da camada de ozônio. Isso porque os principais causadores da destruição da camada de ozônio são os gases que eram utilizados em sistemas de refrigeração, em geladeiras, freezers e ar-condicionados. Então, esses equipamentos, depois de um tempo, eles eram abandonados, o gás que ficava no motor desses equipamentos acabavam escapando, indo para a atmosfera e eles acabavam se concentrando na região do Polo Sul. Então, essa região que está aqui nessas 4 fotos do planeta Terra, essa região aqui é a região do Polo Sul, tá? E aí observa que de 1981 a 1987, depois de 1999 e por último 2010, a gente tem que a região que tem um predomínio de coloração azul sobre o Polo Sul, ele vai aumentando. Isso significa o quê? Que o buraco na camada de ozônio está aumentando. Na verdade, o que é esse buraco? É uma diminuição na concentração do gás ozônio, que filtra os raios ultravioletas. E por que essa diminuição, ou por que ocorre a diminuição desse gás ozônio? Justamente porque outras substâncias estão sendo lançadas na atmosfera e essas substâncias acabam fazendo uma reação química com o ozônio e aí vai diminuindo a quantidade do ozônio. Nós temos também problemas conhecidos como ilhas de calor. Acho que esse vocês ainda não ouviram falar. Isso daí está ganhando maior destaque nos últimos anos, essa questão, esse problema ambiental atmosférico, ele está ganhando mais destaque nos últimos anos. O que seriam essas ilhas de calor? Seria mais ou menos isso daqui, ó. Observa que a gente tem aqui os diversos ambientes de uma cidade, né? O ambiente rural, a zona rural, as áreas de bairros residenciais, a área comercial, a área de centro.
a zona urbana residencial, os parques, o subúrbio. E aí observa que a gente tem uma linha vermelha que vai variando de acordo com essas regiões de uma cidade. E aí o que a gente percebe? Que quanto maior é a cobertura vegetal de uma região, menor é a intensidade de calor sobre ela. Então percebam que no ambiente rural, no ambiente de parque, as temperaturas elas são mais brandas. E aí quando você vai para os bairros residenciais, vai para a região de comércio e região central, a temperatura ela vai aumentando. E aí isso vai criando essas regiões aqui de picos de temperatura, e isso é que são as ilhas de calor, né? Isso é que são as ilhas de calor. Isso é muito complicado, porque acaba causando um desconforto muito grande para as pessoas, acaba contribuindo para o agravamento da poluição atmosférica. Aqui a gente tem mais uma imagem que demonstra exatamente isso. Na zona rural, você tem mais terra exposta, né? O solo fica mais exposto para a atmosfera, e aí isso faz com que a absorção de calor ocorra de forma mais eficiente, tá? Já enquanto que na cidade você tem muita pavimentação, então você tem pouca absorção de água pelo solo, e aí você acaba tendo uma maior reflexão do calor, e aí torna a sensação térmica muito mais quente do que na zona rural. E as chuvas ácidas? Essa eu acho que vocês já ouviram falar. As chuvas ácidas acontecem porque várias indústrias acabam emitindo gases poluentes e que na atmosfera acabam se combinando com moléculas de água e caindo na forma de chuva, só que com um elevado grau de acidez, e aí formam o que a gente chama de chuva ácida. Isso pode ocasionar a destruição de florestas, a contaminação de lençóis freáticos, lagos, pode matar os animais e vegetais de um ambiente lagunar, de uma lagoa. Aqui a gente tem algumas imagens associadas à precipitação da chuva ácida, que pode cair também na forma de neve ácida, né? Então, a reação química que ocorre entre os gases poluentes e a água lá na atmosfera, se você tiver a diminuição da temperatura muito rapidamente, essa água que está ácida acaba se convertendo em neve. E aí você tem a queda de neve ácida. Então, essa chuva ácida, como vocês podem ver aqui, a gente tem uma floresta que foi destruída, né? Teve a sua cobertura vegetal destruída por conta da chuva ácida. Aqui embaixo, nós temos esculturas, né, monumentos históricos que sofreram corrosão por conta dessa chuva ácida. E aqui embaixo, à direita, a gente tem morte de peixes pela acidificação dos recursos hídricos, né? A água ela acaba ficando muito ácida, e aí os seres vivos que vivem naquele ambiente aquático, que acabou ficando mais ácido por conta da chuva, acabam morrendo. Temos também um problema conhecido como inversão térmica. Talvez vocês já tenham ouvido falar, mas de repente você não consegue visualizar muito bem como que isso ocorre nas cidades. Inversão térmica, você vai ter a inversão de temperatura de alguma forma, né? Pelo nome, né? Inversão térmica. Então, a visualização que a gente tem das cidades que sofrem com inversão térmica é essa que a gente está percebendo nessas duas fotos aí. A foto de cima, eu não sei muito bem de onde que é. Me parece ser alguma região ali próxima de São Paulo. Me parece, tá? Ou é Curitiba, é algum lugar, né, fora do estado do Rio de Janeiro.
mas a gente observa o seguinte, tem uma camada de poluição, uma camada cinza de poluição ali sobre a cidade, né? Na imagem de baixo, a gente consegue perceber, né, ali é a ponte Rio-Niterói. Eu já passei muito por ela e já vi essa nuvem cinza, tá vendo? Formando uma espécie de cortina. Então, isso é característico de regiões que ocorrem inversão térmica, porque a inversão térmica, ela impede que a poluição se dissipe, se espalhe. Então, a poluição ela acaba ficando por mais tempo concentrada ali nas cidades, e aí as pessoas que estão por ali acabam ficando mais expostas por mais tempo a essa poluição, e isso vai com certeza aí ocasionar problemas de saúde para quem está exposto a isso. Então é mais ou menos assim, ó, a gente tem aí o esquema de funcionamento da inversão térmica. Em condições normais, o que acontece em condições normais? À medida que você vai subindo em termos de altitude na atmosfera, a temperatura ela vai diminuindo. Quanto mais alto você está, menor é a temperatura. A gente sente isso quando a gente vai para a região de serra. Se você sobe aqui em direção a Friburgo, em direção a Teresópolis, são regiões que têm uma temperatura mais amena, porque estão mais altas, né? Isso é o que acontece normalmente. E aí, as indústrias, as companhias que emitem poluentes atmosféricos, sem a inversão térmica, né? O que vai acontecer com esses poluentes? Eles vão se espalhar com mais facilidade. Tá? E aí a gente não acaba ficando tão exposto a essa poluição. Mas aonde ocorre a inversão térmica, que é nessa imagem aqui de baixo, o que acontece? Você vai subindo aqui na altitude e a temperatura vai diminuindo. Só que chega em determinado ponto que você sobe na altitude, mas a temperatura ela aumenta um pouquinho. Então, a temperatura, ao invés de continuar diminuindo com o avanço da altitude, ela, em determinado ponto, acaba aumentando. E é nesse momento aqui que ocorre a inversão térmica. Porque é uma região onde você deveria ter uma diminuição da temperatura e você acaba tendo um aumento da temperatura. Então, é por isso que é chamado de inversão térmica. E aí, o que essa camada de inversão térmica faz? Ela cria um bloqueio, impede que a poluição emitida aí pelos veículos, pelas indústrias, né? Impede que essa poluição se espalhe, né? Acaba abafando essa poluição. E aí isso vai causando uma sensação de sufocamento para a cidade, porque as pessoas, né, acabam ficando por mais tempo expostas a essa poluição. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!